Começa agora. Entrevista no Camburão. Acompanhe ao vivo no YouTube, no Facebook, Instagram e pelo canal Converte TV Web. O Camburão. Então tá aí, como eu falei, quem ganhou nesse caso? Só o capeta, né? 2 vidas ceifadas, ele tira a vida dela, depois, segundo as notícias, ele se mata, né? Uma mulher que tinha tudo pela frente, ele também tinha tudo pela frente. Com certeza, depois do término do relacionamento, ela estava passando por alguma dificuldade, porque estava trabalhando. No momento, ela estava trabalhando de motorista de aplicativo. E ele foi lá, não sei como, ele descobriu que ela estava naquele posto de combustível. Com certeza já vinha seguindo, né? Já vinha seguindo. Entrou no carro. Passou cerca de 20 minutos, segundo testemunhas que estavam ali no posto de combustível. Aquele posto de combustível fica ali ao lado do terminal da Zona Sul, certo? Ali na Atalaia. Ele entrou no carro dela, talvez já com a arma em punho, né? Mandou ela ficar quieta. O que se sabe é que ele passou ali uns 20 minutos dentro do carro, conversando com ela. E lá dentro do carro mesmo, ele efetuou os disparos e acabou com a vida da Daniela. Matou ela, saiu eles. E outra, as imagens das câmeras de segurança mostram quando ele sai, quando ele termina de assassinar a Daniela, ele sai tranquilo, sereno, entra no carro, faz uma manobra sem correria e vai embora. Foi tudo bem premeditado. Do outro lado da cidade, uma casa em chamas. Era a casa da Daniela. Ele pensou em tudo, ele queria acabar com ela, queria acabar com tudo que ela tinha. E não foi muito longe, a polícia capturou, né, ainda com a arma do crime. Ele foi preso em menos de 24 horas dentro da cadeia, né? O corpo dele foi encontrado, ele já foi encontrado sem vida. Tudo indica que ele mesmo tirou a sua própria vida, né? Então a situação é séria. Quem ganha, nós não sabemos quem ganha. Agora quem perde, nós sabemos quem perde. As famílias perdem. A mãe, os filhos, né? É uma barbaridade. Daria um belo filme de terror. Infelizmente, na nossa cidade, esse tipo de coisa tem acontecido muito. Fica aqui, né, as minhas condolências, os meus votos de pesar a toda a família da Daniela e também, por que não dizer, a família também do Valfranco. Eu tenho certeza que uma mãe, um pai, uma família não tem culpa, né, do que esse cidadão ele fez. Então fica aqui, né, o nosso pesar, nossos votos de pesar, nossos sentimentos às famílias enlutadas, tá certo? Mas olha só, eu tirei a minha touca, tirei as luvas, porque eu não sou otário, como diz os malacas, eu não sou otário. Aí eu vou entrevistar a mulher, que é uma delegada, de touca, de luva, parecendo um malaca. Vai me dar voz de prisão, eu tô lascado, não consigo nem terminar o programa. Então, é hora da entrevista. Eu tô aqui com ela, a doutora Daniela, ela que é delegada de Polícia Civil. Tudo bem, doutora? Tudo bom, Diego? É um prazer estar aqui com você hoje. O prazer é todo meu, a senhora já tá rindo, né? Já tá rindo. Já tô rindo e você pega pesado. Oh, pegue leve, na verdade, né? Essa não pegue pesado. A senhora pediu, eu vou pegar pesado, tá certo? Não. Olha, gente, sabe como eu conheci essa doutora? Essa doutora, ela é terrível. Eu fiz o curso de oratória na turma dela, né? Eu nem terminei meu curso de oratória, eu vou ter que fazer de novo, que eu não tive tempo de terminar. Mas eu acho que eu fui dessa turma de oratória só para conhecer ela e passar vergonha. Aí o professor pediu para fazer uma apresentação, né? Vem aqui na frente fazer uma apresentação, não sei o que, eu resolvi fazer uma matéria, já que eu faço comunicação, eu vou fazer uma matéria do jornal. Aí fui lá dizer, eu que fui falar da história daquele caso, daquele assassinato há muitos anos atrás, do Veludo, lá na Atalaia. Aí fiquei de pé, fui falar do caso do Veludo, todo me achando, todo cheio de pose. Aí fui falar uma barbaridade que eu não entendo de arma. Eu fui falar, olha, o Veludo morreu com uma pistola, não sei o que, ponto não sei o que. A mulher no fundo da turma, ela gritou, isso não é pistola não. Gente, eu acabei ali, eu desabei, eu digo, meu Deus, que vergonha. Não é porque ela é delegada, ela acha que o povo todo tem que saber de arma. Mas eu fiquei tão, sabe, eu fiquei tão atacado com a situação, ela me fez tanta vergonha, que até hoje essa matéria não foi pro ar.
Acredita? Sério? A senhora me deixou tão encabulado com a pistola, com o caso da pistola, que a senhora acha que a senhora é delegada, todo mundo tem que saber de arma também, né? A delegada, Mas pelo eu amor. quis ajudar você. Quis ajudar. Só Jesus na causa. Era melhor assim, né não? Do que ir pro ar. A matéria tá lá. Um dia ela vem pro ar quando eu resolver ajeitar a fala da pistola, né? Só Jesus na cara. Mas todo mundo riu da minha cara. Só o sangue. Agora é a hora do pago. Agora eu vou arrancar o couro dela aqui ao vivo. Tá certo? O marido dela tá ali só de olho. Não tô nem aí pra ele. Olha só. Delegada, vamos começar. Me diga uma coisa. A senhora é delegada de Polícia Civil. Sou delegada de Polícia Civil. Qual é o seu trabalho hoje na polícia? Qual é a sua atuação na corporação? Mas já que você me fez essa pergunta, deixa eu te responder antes. Antes de ser delegada, eu também fui agente de polícia. Sim. Né? Então, na polícia eu tenho 20 anos trabalhando na polícia. Sério? Isso. Vixe, meu pai. Eu não vou nem perguntar a sua idade. Não pergunte não, melhor não. Diga aí. Mas 20 anos na polícia? 20 anos. Como delegada, eu vou fazer 16 anos. É uma bagagem grande, né? Isso. E atualmente eu tô trabalhando na 4ª Delegacia Metropolitana. Onde é que Que abrange a área da Farolândia, Orlando Dantas, aeroporto. É essa área que eu estou, nessa área. Que legal. Eu gosto muito de entrevistar a polícia, de falar com a polícia. Eu sou filho de polícia, meu pai morreu trabalhando, né? Meu pai era chefe de captura da Polícia Civil também. Morreu em 1996, na Barra dos Coqueiros, no bar Parada Obrigatória, que tem ali na Barra dos Coqueiros, né? E logo depois que mataram aquele Messias da carne, teve o assassinato lá de Messias policial na Barra. Na época ele estava locado na delegacia do Fernando Collor. Então, eu sou filho de polícia, eu gosto muito de falar com a polícia, certo? Mas não pego pesado com a polícia, não. Então, 20 anos na polícia. A senhora já tem aí bagagem suficiente para me responder algumas coisinhas aqui que eu preparei para a senhora. Me diga uma coisa. O que levou a pessoa, a mulher, mulher Flávia, querer ser exatamente polícia? Da onde veio essa vontade, essa ideia, esse desejo? De muito tempo? Não foi assim de muito tempo. Desde quando eu comecei a estudar direito, eu era assim apaixonada pelo direito penal. Direito penal, processo penal, isso sempre me atraiu bastante. Então, ser delegada de polícia terminou se tornando algo natural diante ali do meu interesse nos estudos, muito pelo direito penal. Então, isso foi algo que aconteceu naturalmente. Primeiro, eu fiz o concurso para agente de polícia e depois, trabalhando já como agente de polícia, fiz o concurso para ser delegada e estamos aí. Como a gente... eu sou um pouco leigo, então a gente tem que perguntar. Como agente de polícia, a senhora foi para as ruas, né? Sim, sim. Eu trabalhei também aqui na 4ª Delegacia, trabalhei em algumas unidades aqui da capital, trabalhava na rua, mas também trabalhava na parte cartorária. Porque existe uma diferença, né, Diego? Existe a polícia militar, a polícia civil e a polícia ostensiva, essa polícia muito do camburão, dessas imagens que a gente vê na rua, é a polícia militar. É a polícia que está ali para prevenir o crime. A polícia civil entra depois que o crime já aconteceu. Aconteceu um homicídio, por exemplo, agora aconteceu esse homicídio dessa moça. Nesse caso, não, porque ele foi logo preso, né? Mas assim, vamos supor que ele tivesse fugido, ido para outro estado. Então, a Polícia Civil entra aí para poder fazer essa investigação, fazer todo o levantamento, identificar a autoria e efetuar a prisão do criminoso depois que ele comete o crime. Então, a Polícia Civil, ela faz essa parte mais investigativa, não usa farda. Mais ou menos. De arrumar a casa, De arrumar a casa. Isso eu não sabia. Tá vendo, meu produtor, como é bom entrevistar e prestar atenção na situação? Eu não sabia. Pra mim a civil, sabe, na minha cabeça, olha como é a pessoa leiga. Olha como é a pessoa leiga. Na minha cabeça, a única diferença da polícia civil pra militar é que a militar usa farda e a civil não. Na minha cabeça era só isso. Não, a diferença é de atribuições mesmo. Sim. Né? A polícia militar, ela faz esse serviço de colocar ordem na cidade, de fazer esse policiamento ostensivo mesmo, para evitar que o crime aconteça. E a polícia civil, ela entra depois que o crime já acontece para descobrir quem cometeu o crime.
né, para identificar quem foi o autor, descobrir a autoria, se for caso de prisão, representar pela prisão, efetuar a prisão e evitar com que aquele marginal, aquele criminoso, ele continue praticando outros crimes. Já pegou muitos casos pesados, não já? Vários. Não vou nem entrar nesse negócio, senão eu não saio daqui hoje. Me diga uma coisa, muitas mulheres hoje, nos dias atuais, tem muitas mulheres na polícia aqui no nosso estado? Antigamente o número era bem menor, mas hoje, com o concurso público, eu diria que é em torno de 30% do efetivo... Masculino. Não, 30% mulher, 70% homem. A grande maioria é mas no seu ponto de vista, no ponto de vista da doutora, certo? Comparado a essa quantidade de homens na polícia, comparado a essa quantidade de homens, essa quantidade de mulher é um número bom? É razoável. Eu acredito que a polícia funcionando assim, com 70, 30, 60, 40... Esse número é menor porque são poucas mulheres querendo ingressar ou porque realmente falta espaço para a mulher na polícia? Não falta espaço para a mulher na polícia. A polícia, ela é muito abrangente. Tem vários perfis, eles se encaixam dentro da polícia. A gente precisa na polícia, por exemplo, de pessoas que tenham jeito para atender criança, pessoas que tenham uma parte mais, um trato melhor com outras mulheres mesmo, com a parte do público LGBT, com causas animais. Então, assim, é muito diverso. A polícia, ela trabalha com várias situações que demandam também profissionais que tenham uma expertise assim, específica, não só que ele precise ser totalmente operacional, que seja só que vai para a rua, que vai, faz e acontece. Né? Temos espaço para vários perfis. Ela tem umas palavras bonitas, né, esposa? Tem uns querequistis, sei lá o que é isso. Expertise. Tá bom, o povo de casa vai entender. Me diga uma coisa, como mulher na polícia, a senhora não me engane, fala a verdade. Como mulher na polícia, a senhora já sofreu muito preconceito? Velado. É um preconceito velado. Talvez pela minha função de ser delegada de polícia, as pessoas não tenham, né, faz isso de forma mais velada. Porque a mulher na polícia, ela também precisa, ela não precisa só saber fazer suas atribuições. Ela precisa fazer com que convencer o outro de que ela é capaz. Sim. Né? Então isso gera, digamos assim, para a mulher uma sobrecarga. Mas aí com o tempo vai percebendo que não tem nada a ver. Muito bem, tá aí. Então, pelo que eu ouvi a doutora falar, é uma questão de se colocar e galgar seu espaço e ter profissionalismo, né? Muito bem. Doutora, me diga uma coisa, no seu ponto de vista, para a senhora não ficar com medo de falar, não ficar com medo de falar igual o Caveirinha das Ruas, o Reginaldo, no seu ponto de vista, a polícia sergipana é uma polícia? Quando eu falo em polícia, óbvio que a senhora vai falar da Polícia Civil, mas a senhora está no meio da polícia, vamos abranger a polícia em geral. No seu ponto de vista amplo, a polícia do estado de Sergipe é uma polícia bem preparada e bem armada? A polícia de Sergipe, ela é uma polícia muito preparada, bem preparada. A senhora pensou assim um pouquinho por quê? eu senti assim que a senhora ficou assim, deu uma parada. É o delay, né? É o delay. É porque, na verdade, eu sei que ela é uma das mais mal pagas. Daqui a pouco eu chego aí, Mas preparada é? Preparada é. Agora, existe realmente... Agora, nós temos também uma demanda no estado que ela já é maior, ela supera, né? A violência, a população, ela está crescendo, assim, digamos, em PG e a polícia... há muitos policiais se aposentando, a necessidade de novos policiais, necessidade de um número maior, realmente. Os prédios das polícias não têm investimento, então, assim, tem muita coisa sucateada. Então, precisa realmente de um olhar diferente para a segurança pública. A segurança pública, ela precisa desse olhar diferente, de um investimento mesmo, porque isso vai refletir na vida da sociedade. Uma segurança pública que abranja tudo, não só
o carro na rua, não só armamento, mas que invista também no profissional, na valorização do seu profissional, nas instalações onde esse profissional trabalha. Então, a segurança pública, ela não é só realmente uma viatura, ela é muito mais que isso. E isso vai ter reflexo tanto na vida dos profissionais quanto na sociedade. Bem, doutora, não tem nada a ver com o que está aqui no meu script. É uma pergunta até boba que eu vou fazer agora, mas não sei, deu vontade de perguntar. A senhora anda armada? Ando. Olha a cara do esposo, olha. A cara do esposo. Muito bem. Parabéns, doutora. Agora me diga uma coisa. É uma pergunta que vai... vamos para outra, né? Vamos diretamente para outro lado da nossa conversa. Porque a senhora já falou para mim que a senhora não é a polícia que vai pra rua, aí pá, e prende, é a polícia que resolve o caso depois, né? É investigativa. Não. A senhora é uma polícia investigativa. Sou da polícia investigativa, mas não significa dizer que não vai pra rua, não vai e não prende. A senhora prende também, é? Prende também, vai Eita, pra rua. Meu pai do céu. Muito bem. Vai pra rua. Pronto, então a senhora vai saber muito bem me responder o que eu vou perguntar agora. O meu produtor vai ajeitar aqui, tá tudo ok, né? Então, presta atenção. Ô, doutora, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Eu já ouvi muito dizer que tem que ter uma maneira para abordar a mulher, que a mulher, o policial masculino, não pode abordar a mulher, que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E como eu estou aqui entrevistando uma policial, né, uma delegada mulher, a pergunta é, qual é a maneira correta para tirar, né, a curiosidade, o tabu? As pessoas querem saber, inclusive essa pergunta é uma das perguntas que foi sugerida por um internauta. Qual é a maneira correta da abordagem policial quando o abordado é uma mulher? Bem, preferencialmente é que essa mulher seja abordada por uma policial feminina, de preferência. Mas se for uma situação muito flagrante, que haja uma suspeita muito forte de que essa mulher, por exemplo, está armada, aí vai ser feito, né, usando das cautelas, fazendo com que ela contribua e colabore para aquela abordagem, mas de um modo geral vai ser que essa abordagem seja feita por outra mulher. Se não for caso muito assim, leva para um local onde tenha uma mulher e faça essa revista, para evitar a questão de suspeita de que possa ter acontecido algum assédio. Mas não significa dizer que a mulher nunca vai poder ser abordada por um homem. Se naquela situação ali foi indispensável para aquela ação, para o sucesso da operação ali, isso vai terminar tendo que acontecer. Então depende da situação, do grau de risco ali até na abordagem, né? Isso. Doutora, no seu ponto de vista, certo? Como é que a senhora enxerga esse alto número de feminicídio? Não só no nosso estado, né? No Brasil todo, mas vamos falar do nosso estado. Porque toda semana é 2, 3 casos. Toda semana é um caso, 2 casos. O que está acontecendo? Porque antigamente já existia e o que acontece é que não vinha a mídia, ou realmente não acontecia e agora desenfreou total. O que é que está acontecendo? É muito triste. É muito triste. É um tipo de crime assim. É terrível. E realmente está aumentando bastante. O ano passado, salvo engano, teve um aumento de 20% no número de feminicídios e agora continua, né, nessa escalada aí de casos. Sim. O que acontece é que, de fato, antigamente não tinha um olhar para esse tipo de problema, né? O Brasil sempre foi uma sociedade muito machista, né? Considerava que muitas vezes quando o homem matava uma mulher era por legítima defesa da honra, coisa que hoje isso não existe. E por muito tempo não se olhou para esse problema. E isso passou a ser alvo das estatísticas, de políticas públicas voltadas especificamente para essa situação, a partir da Lei Maria da Penha, que ela surge lá em 2000 e 2007. Então, é por isso que agora a gente também tem essa impressão de que os números aumentaram. Eles vêm aumentando mesmo.
Mas também, antigamente, esses números eles sequer eram coletados. Entendo. Então, ou seja, acontecia, mas não via Sempre aconteceu, infelizmente. A nossa sociedade é muito machista, é um crime assim que ele traz repercussões muito tristes para a família como um todo. É uma família ali, você estraga uma família inteira, porque geralmente essa mulher, ela é a base. Ali ela é a mãe, ela é a filha, ela é a irmã, né? E quando acontece um crime dessa natureza, você termina afetando toda aquela estrutura familiar, infelizmente. Eu trabalhei em 2 casos muito tristes. Na época que eu trabalhava em Malhador, em Moita Bonita, que graças a Deus nós tivemos sucesso, teve uma situação em que o agressor, a esposa estava com um bebê no braço e ele esfaqueou, a criança ainda caiu, né? E ele cometeu o crime assim, terminou o relacionamento, ela não queria mais. E ele foi visitar a mulher com a desculpa de que iria levar um sapatinho de presente para a criança. Eita. E aí, de fato, naquele momento, ele, na discussão, esfaqueou a vítima e ela veio a óbito no local. Muito triste. Tive uma outra situação, mas ele foi preso logo em seguida. E teve outra situação também de um caso que aconteceu em Moita Bonita, que a moça estava grávida com 4 meses e o marido assassinou com martelada na cabeça. Foi muito triste. Sim, eu lembro desse caso. Muito triste também. E ele também, depois nós representamos pela prisão e ele foi preso. Então, assim, são crimes tristes, causam uma comoção muito grande ali na sociedade. Esses homens também, muitas vezes, não são aqueles criminosos de outros crimes, né? Não são assaltantes, salvo exceções. Mas a grande maioria, o problema daquele homem, ele tem um problema psicológico ali também com aquela relação. Doutora, isso é emocional, porque a senhora é uma delegada, foi preparada para isso, tá certo, mas não tá fora aqui do contexto das minhas perguntas, mas a senhora falando esse assunto aí agora, esses casos tão pesados, é difícil até de ouvir. A pergunta é, como é que fica seu emocional quando a senhora se joga em um caso como esse? Hoje o meu emocional, ele já tento ficar com o emocional bem, mas não é fácil não. A gente tem que evitar, né? Não dá para você se envolver emocionalmente em tudo, mas enquanto ser humano, enquanto cidadão, a gente fica triste, se indigna, né? E fica tentando, a toda forma, assim, de todo custo, para tentar dar uma solução. Porque é aí onde está a beleza do trabalho de ser polícia, né? Muitas vezes é você ser esse alento para aquela família, é você minimizar uma dor, um sofrimento. Porque imagine para um familiar que tem, por exemplo, esse caso que você mostrou na França, que tem um familiar que foi assassinado brutalmente, e ainda o autor está solto, né? Complicado. Uma família que tem um parente que foi assassinado e você fica sabendo que o homicida está pela rua. A família toda fica em pânico, né? Então, quando a polícia chega e dá uma solução, identifica a autoria do crime, e descobre, vai e prende. Então, assim, isso é uma forma de você minimizar a dor daquela família, de você mostrar para aquela família que aquilo não vai ficar impune. Então, aí é onde está a beleza do trabalho policial. Tá aí, tirando a dúvida de você, internauta, e você que está assistindo o Camburão. Doutora, a senhora, em outra pergunta que eu fiz, já me respondeu, mas eu vou bater em cima novamente. A polícia do nosso estado é bem paga? Seria uma pergunta. A senhora já respondeu que não. Mas a pergunta é, por que não é bem paga? Para onde é que está indo o dinheiro que era para pagar a polícia? Se eu não me engano, eu vi a senhora assim, de relance, em algumas filmagens de algumas televisões aí, em um movimento que acontece aí para tentar reivindicar esses direitos trabalhistas e tal. Me fala aí o que está acontecendo, esse BO, por que não está sendo pago? É porque durante 4 anos e meio eu fui uma das diretoras da Associação dos Delegados de Polícia aqui do Estado e do Sindicato também dos Delegados. E em torno de 2 anos nós participamos de um movimento chamado Polícia Unida, que foi a união de todas as polícias com um objetivo comum, que era a recuperação do pagamento do adicional de periculosidade.
que, infelizmente, é um direito previsto na Constituição. Todo trabalhador, por exemplo, um vigilante, um segurança de carro de forte, por exemplo, eles trabalham e recebem um adicional de periculosidade. Isso é previsto na Constituição para todo trabalhador. E, infelizmente, a partir aqui de uma mudança da forma de pagamento dos policiais sergipanos, o governo deixou de fazer esse pagamento. Então, é por isso que aconteceu essa luta, que foi, né, e continua em busca de resgatar e recuperar o pagamento do adicional de periculosidade aos trabalhadores da segurança pública que trabalham com atividade de risco. E todo mundo sabe que a polícia é uma das atividades mais arriscadas que existe, né? Sim. Então, isso causa, assim, hoje um impacto forte no orçamento do profissional, do policial. E além do policial hoje, ele tem uma defasagem aí salarial enorme por vários anos sem reajuste e por aí vai. Então, agora recentemente, São Paulo, o governador de São Paulo, o governador Dória, ele deu um percentual de aumento para os profissionais de segurança pública em torno de 20%, né? Então, com isso, provavelmente hoje o profissional de Sergipe aqui em Sergipe é uma das polícias mais mal pagas do país. Que coisa. Infelizmente. Daí a situação. Aí, meu produtor, tá entendendo a situação do nosso estado agora? Eu falo, mas quando eu falo, o caveirinha das ruas não acredita no que eu falo. Olha, só misericórdia. Me diga uma coisa, doutora. Qual foi a sua pior situação atuando na polícia? Algo assim que lhe chocou, que lhe deixou durante muito tempo com aquilo na cabeça? Olha, a polícia, ela costuma sempre nos surpreender, porque não existe rotina na polícia. E são várias, mas eu acredito assim que numa análise recente dos últimos acontecimentos, o que mais me chocou foi ter que dar a notícia da morte de um colega do delegado Marcelo Hercos. Então isso, trabalhar na polícia, estar na função ali de representação no sindicato naquele período. A senhora estava envolvida nessa investigação desse caso? Não, eu estava no sindicato, que é a associação que luta pelos direitos dos delegados, né? Então, foi muito triste ver um colega, assim, super novo, super estudioso, super profissional, que tinha vários cursos. Marcelo Hercos, ele tinha cursos fora do país, em Israel, no BOP, do Rio de Janeiro. Então, ele era um cara, assim, super preparado, não porque o Estado tivesse preparado, mas porque ele se interessava, pagava cursos do próprio bolso particular para sempre estar se reciclando. Então, ele era um profissional assim, com um perfil bem arrojado. E aí terminou morrendo naquela situação Nós noticiamos aqui. Que houve, né? Dos 3 caras que estavam tentando passar dinheiro falso e tal. E houve toda aquela situação ali que fugiu do controle. Sim. Infelizmente, então, eu acho que foi uma das situações assim, mais difíceis nos últimos tempos. Foi essa. Complicado. Doutora, eu vou para a última pergunta, porque meu produtor daqui a pouco tá me botando para correr, que eu já estourei, né? Mais uma vez já estourei muito tempo do programa. Mas eu vou para a última pergunta. Se Flávia não fosse delegada, porque eu vou ser sincero, se eu não lhe conhecesse e lhe visse na rua, eu nunca ia passar na minha cabeça que a senhora seria uma delegada, porque o sorriso dela, olha o sorriso dela, produtor. Ela é tão sorridente, né, a gente tá acostumado, eu não sei, mas quando fala delegada, eu já penso naquela mulher carrancuda, com vontade de... Então assim, não, eu nunca iria dizer que a senhora, ali é uma delegada, não, né? A senhora tem porte de médica, daquela enfermeira doutora bem carinhosa com os pacientes, é o que se parece. Mas, se a senhora não fosse delegada, o que a senhora seria? Mas antes de eu dizer... Ela vai descer o cacete, já sei até que ela vai dizer lá. Não, você sabia que você não está com esse estigma tão específico? É bom para a área. É muito importante para a área, porque é uma área que a gente vai investigar. Então, muitas vezes é interessante que as pessoas não saibam. Disfarce. Muitas vezes é interessante que as pessoas não saibam que você tem aquele perfil, sabe aquela coisa assim, quando entra aquele homem com a cabeça raspada, já com aquele jeito. Ali é um policial. Viu, Reginaldo?
Viu, meu produtor de besta? De Então- bestinha nem a cara ela tem. Então você pode ter certeza que muitas vezes uma mulher com esse perfil, ela consegue muito mais informações do que um homem todo lá, né? Um guarda-roupa. Botou pra lá. Botou pra lá. Doutora, Flávia. Mas a profissão... Ah, sim, a profissão. Eu acredito que eu seria defensora pública. Eu gosto muito Ela não de quer tudo. sair da linha. Ela não quer sair da linha aí. Porque eu realmente eu gosto muito desse trato com o público, de poder ajudar e contribuir de alguma forma com a sociedade. Isso é da minha natureza. Eu tinha certeza que ela ia dizer professora. Ah, Doutora, eu quero agradecer. Muito obrigado, de verdade. Fazia muito tempo, eu acho que faz uns 3 meses, antes da gente dar uma parada, que a gente deu uma parada recentemente no programa para resolver algumas situações burocráticas e tal, eu já queria ter trazido a senhora aqui há muito tempo, né? Mas não sabia como ir, conversar e tal. Mas aí veio a coragem e eu convidei e fico muito grato que a senhora aceitou o convite. A senhora vai sofrer um pouco, né? Porque eu vou pegar no seu pé, com certeza eu vou lhe convidar outras vezes. E aí quando a senhora dizer não, eu vou insistir algumas vezes até a senhora vir de novo. Então eu quero agradecer tanto a senhora como também ao seu esposo, que está aqui, se disponibilizou a estar conosco no estúdio, tirando, né, as dúvidas dos nossos internautas, das pessoas que estão em casa nos assistindo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E agora, doutora Flávia, delegada de Polícia Civil, suas considerações finais. eu que agradeço, assim, pelo carinho comigo, né? Também. E vou estar à disposição mesmo para contribuir, para colaborar com alguma dúvida, para a gente estar aqui para ajudar. E eu acho que a sociedade ela tem que se somar. Sim. A questão da segurança pública não é um problema só de polícia, né? Não é, né? Ela não se resume ali no mundo policial. Então a sociedade, de fato, ela precisa contribuir. Muitas vezes a sociedade sabe de coisas e precisa ser esse parceiro nas denúncias anônimas, contribuindo da forma que é possível. Agora, claro que com a verdade, sempre com a verdade, para que a gente descubra realmente a verdade. Então, eu estou assim à disposição, pode contar comigo. Aí, delegada Flávia conosco. Gente, que maravilha. Eu estou encerrando o programa, gratidão a todos. Mas antes, meu produtor, tem como jogar na tela para quem tá... Olha aí, ó. Tá aí, porque aqui é assim, Reginaldo tem medo, mas eu não tenho. Tá aqui o casal, o ex-vereador e também que tentou se eleger o cargo de prefeito, mas não foi dessa vez e nem vai ser mais, né? Infelizmente. Então, morreu na França, né? Todo mundo tá acompanhando esse caso. E o Reginaldo, ele tentou esconder o doce da gente. Mas tá aí a foto. Eu estou afirmando, ninguém venha me processar porque eu não tenho dinheiro para pagar, nem adianta que eu não tenho dinheiro para pagar, tá certo? Então, já vou por aí minimizar o seu trabalho. Não tente me processar, porque no máximo que você vai conseguir é botar eu na cadeia, mas depois eu saio, tá certo? Mas dinheiro para pagar processo eu não tenho. Mas tá aí, ó. Marcelo, o nome do homem Marcelo. Quem tá me falando é Reginaldo. Viu, gente? Ele não quer que eu fale, ele não quer aparecer, mas já estou denunciando. Quem está passando as informações para o Camburão é o nosso caveirinha das ruas, o Reginaldo Gomes. Tá aí, o Marcelo era companheiro, né, do Wagner Silva, que morreu recentemente na França, perdeu a vida. Quem o assassinou foi exatamente o Marcelo, o seu companheiro, que já se encontra a poder da polícia francesa. Já se encontra preso por esse crime, né? Já está na mão da justiça. Então, tá aí, exclusivo, como falava o nosso querido e saudoso Marcelo Rezende, dá trabalho pra fazer, minha filha. Doutora, mais uma vez, muito obrigado. Meu produtor, desculpa que eu sei que eu estourei o tempo e tchau, pessoal.